Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. E mais uma semana que a gente começa falando sobre guerra, né? Tem o Conselho de Segurança da ONU que vai fazer essa reunião de emergência logo mais para tratar de novo de guerra entre Israel e Hamas. E tem o Mauro Vieira, o nosso ministro de Relações Exteriores, que embarcou ontem ainda para Nova York para liderar esse encontro, porque está também no deadline para acabar nossa participação ali como líder, né? Como o articulador ali dessa conversa, porque a presidência do Brasil termina amanhã, se não me engano. História, né? A ONU está ficando muito enfraquecida. Essa regra de que basta um país do Conselho Permanente da ONU para impedir, vetar, né, uma resolução que importa tanto para a vida de tantos. A guerra em Israel está progredindo, escalando, como se diz, já tem perto de 10 mil mortos, a grande maioria do lado palestino e sem solução. Os ônibus com mantimentos, com os remédios, com água potável estão entrando, mas são 34 ônibus. O que isso adianta por uma situação dessas? Os prédios sendo explodidos um atrás do outro, os civis morrendo, as famílias, as crianças. E aí, bem, o Brasil tem a presidência do Conselho de Segurança da ONU até amanhã. Vence amanhã e o Brasil quer investir tudo nesses últimos 2 dias, segunda e terça, para tentar uma resolução que tenha um cessar-fogo. Mas um cessar-fogo, vamos dizer assim, amenizado, não tão explícito, sob o manto ali da trégua humanitária. Né? A resolução brasileira só não foi aprovada por um único veto dos Estados Unidos. E agora, os Estados Unidos, que apresentaram a sua própria resolução e ela foi derrotada por um número maior de votos do que a do Brasil, será que os Estados Unidos agora resolvem aprovar a trégua humanitária? Se a ONU aprova, isso melhora as condições de diálogo, melhora as condições humanitárias e mais, né, é importantíssimo para a Cruz Vermelha. A presidente internacional da Cruz Vermelha tem falado com o nosso chanceler, o Mauro Vieira, e ela é, assim, a maior interessada nisso tudo, porque é a chance da Cruz Vermelha agir. Agir como? Para salvar vidas. Então, gente, se o Mauro Vieira embarcou ontem, e ele embarcou, é porque há ainda um fio de esperança de que a resolução brasileira seja aprovada. Tem ali alguns ajustes, aquela coisa da diplomacia, põe uma vírgula a mais, tira uma vírgula a menos, muda uma palavra daqui, outra dali, mas o fato é que essa resolução prevê uma trégua humanitária por parte de Israel e a devolução dos civis que são reféns do Hamas. Vamos ver. É muito difícil pela radicalização de todos os lados, né? A Israel de um lado, a Palestina e o mundo árabe de outro, e dentro do Conselho isso é replicado com os Estados Unidos de um lado e Rússia de outro, com o seguinte detalhe, né? Amanhã é o último dia da presidência do Brasil no Conselho de Segurança e a partir de quarta-feira quem assume? A China. Então, para os Estados Unidos é muito melhor resolver essa parada ainda com a articulação brasileira, gente. Muito bem, acompanhamos e a atualização se encontra também sobre a situação da guerra lá no portal do Estadão.
Tem outra guerra, um outro tipo de guerra, né, Eliane, que você tem falado muito lá no Rio de Janeiro. Sexta-feira você já trouxe aqui para a gente, antecipando algumas ressalvas que as Forças Armadas têm para atuar no Rio de Janeiro. Mas hoje que o presidente Lula bate o martelo com o ministro da Defesa, o que dá para esperar depois de um fim de semana, talvez de reflexões, Eliane? Pois é, intensas conversas no fim de semana e pelo menos uma coisa está certa, porque o presidente Lula, no café da manhã que ele teve com os jornalistas na sexta-feira, ele disse que no governo dele, enquanto ele for presidente, não haverá GLO, garantia da lei e da ordem prevista na Constituição, que significa a atuação das Forças Armadas em confrontos urbanos, policiais, né? É mais ou menos você conferir poder de polícia às Forças Armadas. Então, o Lula disse que enquanto ele for presidente, não haverá GLO. Bem, como eu disse aqui na sexta-feira, e obrigada pela lembrança, Heisen, o próprio Exército não quer ouvir falar de GLO, até porque o Exército está bem coberto com a Lei Complementar 97 de 1999, que depois virou a Lei Complementar, me parece que é 326, e o Exército vai agir em fronteiras. O plano do Exército é agir nas fronteiras do Paraná e do Mato Grosso, por onde vazam, né, armas, que vazam drogas e, inclusive, criminosos para lá e para cá. A Marinha vai agir nos portos e a aeronáutica nos aeroportos. Nada de tanque na rua, soldado fardado de arma na mão, subindo morro. Isso vai ficar com as polícias, principalmente a Polícia do Rio de Janeiro e a Força Nacional, que reúne policiais militares de diferentes estados, inclusive do DF. Mas, enfim, hoje a gente deve ter novidades sobre a participação das Forças Armadas. A reunião será tanto com o ministro da Defesa, José Múcio, quanto com o ministro da Justiça, Flávio Dino. Vamos ver se o Lula aprova ainda hoje ou se vai pedir alguns ajustes ainda. Eliane Cantanhede falando conosco de Brasília, no Jornal Dourado. Lembrando que você faz perguntas para ela, como escreveu o Sérgio Torres, lá de Salvador, na Bahia. Quer saber da Eliane sobre uma fala do presidente Lula na semana passada, sobre déficit das contas públicas. Vamos relembrar. Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. O país não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. Então eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Eu sei da disposição do Haddad, sei da minha disposição, nós dificilmente chegaremos à meta zero. E se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que é? De 0,25%, o que é? Nada. Então, nós vamos tomar a decisão correta e nós vamos fazer aquilo que vai ser melhor para o Brasil. Vamos por partes aqui. A pergunta do Sérgio é sobre o Banco Central. Então, ele quer saber como é que será que o BC vai se comportar depois das declarações desastrosas do presidente sobre o déficit, Eliane. Bom dia, Sérgio, bem-vindo. Olha, o presidente Lula cometeu um sincericídio. Por que eu digo isso? Porque o presidente tem razão. É muito difícil, muito improvável que o governo consiga cumprir o compromisso de déficit zero. Isso não sou eu que estou dizendo, mas os próprios ministros, entre eles, dizem isso, né? Não vai dar. Agora, é sincericídio por quê? Porque é o presidente da República, em
público desautorizando o ministro da Economia, que é o Fernando Haddad. Ou seja, ele enfraquece o Fernando Haddad e dificulta ainda mais você atingir o déficit zero em algum momento. Isso cria, vamos dizer, desconfiança, isso cria aí, sabe, assim, um desânimo dos agentes econômicos, do mercado, dos especialistas. Ou seja, o presidente Lula não deveria ter falado isso. Sim, é verdade, mas sim, tem verdades que os presidentes não devem dizer, porque são verdades que trabalham contra os governos e contra os países. Então, e o pior, sabe, Sérgio, nós não gostamos de fofoca aqui na Rádio Eldorado. Talvez o Raíssa um pouquinho, né, Carolina? Mas talvez, eu e a Carolina, né? Não. Talvez. Mas cá para nós, o que está por trás disso é uma briga interna no governo. É a briga da ala política liderada pelo chefe da Casa Civil, Rui Costa, contra a ala econômica, que é a ala liderada pelo Fernando Haddad. Aliás, o Fernando Haddad, que é o ministro mais importante, não apenas para o governo, mas para o próprio Lula. Se a economia der certo, o destino do Lula e do governo dele é um. Se a economia chacoalhar, o destino do Lula e do governo é outro, né? Então, tem uma briga intestina e com o PT no meio, né? Essa visão de que um pouquinho de déficit não faz mal, um pouquinho de inflação não faz mal, é uma visão antiquada da economia e é, portanto, perigosa. O Fernando Haddad nessa guerra está coberto de razão, mas o Rui Costa certamente terá apoio do PT. A própria presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, disse que não foi bem isso, é mais ou menos aquilo, tentou justificar, mas na verdade o Lula, que tem uma visão antiquada da economia, ele próprio, né, ele está sinalizando de que essa coisa de ajuste fiscal, de rigor fiscal, é uma chatice. Na verdade, o que ele disse foi interpretado assim. E você viu, né, Sérgio, que a Bolsa deu uma recuada na sexta-feira, o dólar voltou a subir, o dólar tinha caído de R$5, voltou a superar R$5, e isso não é porque o mercado é chato, é porque a economia tem as suas regras. E uma economia bem-sucedida ajuda o povo brasileiro, ajuda o Brasil a se desenvolver. Então, dentro disso, a gente tem essa semana a reunião do Copom, que vai definir a tendência, a trajetória dos juros básicos da economia. A expectativa o tempo inteiro, até agora, é de que nessa nova reunião o Banco Central continuasse a queda dos juros em 0,25%. Mas agora fica todo mundo, será? Será ou não será? A aposta ainda é de que a queda vai ser, mas claro que a ata do Copom e depois o próprio documento detalhando a ata do Copom vão dar algum tipo de sinal a essa posição do presidente da República. É isso. Aliás, já tem uma reunião entre os dois agora e já está convocada uma coletiva aqui. Estou vendo aqui uma coletiva do ministro para as 10h30. Com certeza vão perguntar isso para ele, né, Helene? Porque parece que para ele o fogo amigo que é o pior, né? Acho que às vezes a oposição ajuda mais. Você sabe, né, que uma vez o Haddad não. Aliás, foi a assessoria do Haddad, uma fonte minha dentro do Ministério da Economia. Eu estava falando, nossa, puxa, ter que lidar com o Centrão é complicado.
Aí a fonte riu e disse assim, Centrão? Centrão não é nada. Duro é lidar com o PT. É o PT que é complicado. Era naquela época das reformas, da meta fiscal, da nova âncora fiscal. Enfim, o PT deu muito trabalho para o Fernando Haddad, mas o Fernando Haddad, devagar, com aquele jeito dele, conseguiu apoios no Banco Central, conseguiu apoios na Câmara, no Senado, na área empresarial, na área financeira e também na mídia, né? Ele soube explicar bem, aquela história, né? Ele soube vender bem o peixe dele. O fato é que o Fernando Haddad se encontra com o presidente Lula. Depois ele dá essa coletiva que você falou, vamos ver como é que ele se posiciona. Possivelmente, é claro que ele não vai desmentir o presidente Lula. Possivelmente ele vai justificar por que o déficit não vai ser zero. Eu sou capaz de apostar que o Haddad vai dizer, olha, até que todo mundo queria, eu me esforcei e tal, mas aconteceu a guerra, aconteceu isso e aquilo, e aí ele vai ratificar o que o presidente Lula disse. Vamos ver, vamos esperar, mas essa entrevista é muito importante. Além disso, o Fernando Haddad também deve conversar nesta semana com o presidente da Câmara, Arthur Lira, porque tem muita coisa de interesse do governo que está tramitando na Câmara e no Senado, e a gente está vendo que a Câmara e o Senado foram até legais, bacanas e camaradas no primeiro semestre, mas nesse segundo semestre nada andou. A sensação que a gente tem é que está tudo parado no Congresso Nacional. Aí aprova alguma coisa dali, espera o Lula dar a Caixa Econômica para o Centrão dali, e aí aprova alguma coisa, mas tem a reforma tributária no Senado, tem muitas questões de interesse do governo. Aliás, na entrevista de hoje, é bem possível também que o Haddad divida as responsabilidades com o Congresso. Vamos ver. Lembrando que essa semana é uma semana curta, com o feriado na quinta-feira, é o chamado feriadão, ou feriado esticado, e então a semana tem 3 dias, segunda, terça e quarta. Muita coisa para ser resolvida em pouco tempo, gente. E quarta, olhe lá, né? E quarta, olhe lá. Já está muito perto, né, de quinta, então pode ser contaminada também.